Bom, então hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre a depressão. A depressão é um tema muito extenso e nesse momento também um tema muito discutido. O conceito de depressão ele é diverso dependendo da linha e da corrente, mas eu quero trabalhar aqui no sentido da gente entender um pouco o que é este adoecimento, se é um adoecimento e como se dá esse processo. Bom, vamos lá. Geralmente, quando as pessoas queixam-se da depressão, elas estão falando de um estado de tristeza, de apatia, de angústia, de prostração. Então, de uma maneira genérica, estamos falando de uma situação em que o indivíduo se sente desvitalizado, em que a força, seja a capacidade motora, cognitiva, está comprometida em alguma medida. Essa pessoa que queixa-se fala, além dessa sensação de falta de vitalidade, fala de uma angústia, de uma tristeza, de uma aflição. E aí muitos E aí as pessoas falam dessas queixas. E hoje, o que é a depressão? A depressão que a gente tem como referência, ela é fruto de um manual diagnóstico chamado DSM. Ele é usado principalmente, ele tem uma referência médica, então é com base nesse manual e nesses códigos em que você avalia os sintomas descritos pelo paciente, considera o que está sendo dito e dentro disso categoriza dentro de um desses códigos que são entendidos também como doenças. Então, existem determinados códigos que se referem à depressão e os seus desdobramentos de acordo com alguns sintomas que as pessoas apresentam. Qual é a questão com a depressão? Hoje, diante desses sintomas, dessa angústia, prostração, falta de vitalidade, a pessoa vai e procura por auxílio. Existe uma corrente que entende que a depressão é uma manifestação biológica, então uma deficiência fisiológica do corpo, e dentro disso o encaminhamento que se dá em muitas situações é o uso de medicamentos. Isso é um recurso, sim, mas eu acho que a gente está aqui hoje para expandir um pouco o que a gente entende enquanto depressão. Por quê? Como eu falei, a depressão é um conceito muito grande e aqui dentro dessa faceta que a gente vai abordar, que é a questão psicológica, a depressão ela não é necessariamente um quadro clínico, ela não é necessariamente uma doença, mas ela é um estado. E quando você entende a depressão enquanto um estado, ela pode estar presente em muitas situações. Então, não necessariamente um estado depressivo diz de uma pessoa que está com depressão. Aquele estado depressivo diz de uma condição da pessoa. E aí, a partir disso, desse estado depressivo, dessa situação de tristeza, angústia, a gente tem que explorar e entender o que está se apresentando ali, a intensidade do que está se apresentando ali. E como é que a gente faz isso? Hoje fala-se muito em depressão, inclusive os números de pessoas que têm a patologia, que fazem uso de medicamento é um número muito alto. Sim, existem elementos comuns nestes quadros, mas aqui na psicologia a gente tem um ponto central, que por mais que seja um adoecimento que se mostra tão presente,
é essencial que a gente entenda a história daquele ser que está sentado na sua frente falando que tem depressão. Porque é a história daquela pessoa que vai ajudar a gente a entender o sofrimento dele. Se a gente não tem como acessar essa história, a gente fica muito amarrado aos sintomas. E aí fica uma situação em que não se tem muita articulação na questão emocional, porque se a gente trabalha só com sintomas, a gente corre o risco de generalizar e talvez o nosso acesso e auxílio com aquela pessoa fica restrito. Então, quando a gente fala em depressão, dentro desse entendimento primeiro ponto, entender a história daquela pessoa. Perceber como aquela pessoa se relaciona com o mundo que a cerca. Como ela se relacionou, como ela se relaciona, como ela está no mundo. É entender ela, o que a toma, o que a aflige, o que a acalma, o que faz sentido, entender aquela pessoa. Um outro ponto é que nem toda manifestação de tristeza tem como diagnóstico a depressão. Existem situações em que a gente se depara com perdas, angústias, mas isso não necessariamente diz que a gente está vivendo uma patologia ou uma depressão maior, conforme é demarcado nos diagnósticos, que, esse código que eu mencionei anteriormente. E a gente também tem que entender, e aí talvez tirar algum estigma sobre a depressão. Não estou falando que o sofrimento e a dor sejam algo agradável ou confortável, mas tem uma coisa que estamos no mundo e nas nossas relações, no nosso cotidiano, inevitavelmente a gente vai se deparar com uma coisa chamada perda. E assim, se a gente está falando de uma perda que remete a algo que seja importante para mim, inevitavelmente essa perda vai me gerar dor. Logo, quando eu estou falando de perda, de dor, talvez neste processo eu viva um estado depressivo. E isso não necessariamente é uma doença, mas é uma circunstância que eu estou vivendo. Então, por isso a importância de conversar com aquela pessoa que você coloca na sua frente para entender qual é o momento dela e o que ela está contando sobre aquela tristeza. Porque senão corre o risco da gente massificar e simplesmente atribuir um diagnóstico sem entender um contexto com que aquilo está aparecendo. E aí, nesse cenário em que o estado depressivo, por vezes, vai fazer parte da nossa vida, eu passo a olhar o que representa a depressão, esse estado depressivo. Porque se a depressão, esse estado depressivo, remete a um momento em que eu vou ficar mais recolhido, mais silencioso, considerando a minha perda, eu estou falando também de um momento de recolhimento. É um momento ameno, tranquilo? Não, não é. E eu nem tenho a pretensão aqui de conversar no sentido de convencer que seja. Mas qual é a relevância desse momento? Diante da perda, pode ser ainda mais violento que eu me exija ir para esse mundão aí fora responder a tudo que me é solicitado. Então, talvez na situação de perda, de falta, eu vou ter que lidar com aquela circunstância. Vou precisar deste tempo para que eu possa, aos poucos, me desligar daquilo que eu perdi. Isso toma algum tempo.
Eu vou me desconectando daquela situação, daquela pessoa, daquele objeto. Eu vou me desligando e aos poucos eu vou me religando a novas situações. Isso a gente chama de luto. Então a gente pode entender o luto com uma certa similaridade ao que é o estado depressivo. Aonde a gente pode entender que isso toma uma dimensão mais patológica? Diante do momento em que eu encontro dificuldades de processar essa perda. Então, em situações em que a perda se deu e esse recolhimento, essa angústia, essa falta se estende, talvez eu esteja sinalizando uma dificuldade de lidar com esta perda. E diante da dificuldade de processar, de viver isso, eu me sinto cada vez mais prostrado, cada vez mais indisposto. E aí, neste momento, um trabalho clínico, psicológico, médico é muito importante. Não que num outro momento de luto eu não possa recorrer à ajuda, mas num primeiro momento essa tristeza não me convoca a um adoecimento, mas se eu percebo que isso se estende, eu preciso. Não é uma obrigação, mas no sentido de que procurar um auxílio nesse contexto pode me ajudar muito. Porque à medida que eu divido a minha dor, eu divido a minha perda, o outro não tem como me ressarcir o que eu perdi. Infelizmente, isso não é um caminho que tenha retorno. Mas alguém pode talvez me ajudar a organizar dentro de mim tudo que foi perdido. Me ajudar a pensar como eu posso me ligar novamente a outras coisas. Porque às vezes quando a gente está num processo depressivo, fica muito complicado identificar possibilidades. Não que elas não existam, mas por vezes, em meio à situação de angústia e tristeza, o cenário fica mais nebuloso. Então, procurar ajuda é pedir para alguém pensar com você, dividir com você esse cenário que talvez você não esteja tendo muita visão para além, porque você está tão tomado pela perda que fica difícil pensar e considerar um outro caminho, uma outra possibilidade. Por isso que, como eu comecei falando, a depressão é complexa porque precisa ter uma percepção do até onde é o meu luto, até onde tem uma dificuldade de lidar com isso, até onde isso está se estendendo, está se mostrando como uma manifestação patológica. É um cuidado. Por isso a importância de dividir, de compartilhar com as pessoas o que está se passando. Mas tem essa perspectiva do adoecimento, mas resgatando um pouco sobre este processo que é o recolhimento, fruto do estado depressivo. Talvez seja uma circunstância aflitiva, porque como é um período de mais recolhimento e silêncio, nos gera uma certa aflição. Mas a gente precisa considerar que talvez esse processo tenha alguma relevância para o meu amadurecimento. Não estou falando que isso vai ser um processo agradável, mas eu estou dizendo sobre a possibilidade de aprendizado. O que a perda me conta, o que a perda me ensina.
cada um vai viver a sua maneira, mas existem relatos e casos em que foi numa situação de tristeza, de recolhimento e reavaliação, que algumas pessoas puderam acessar coisas em si que desconheciam. Puderam acessar um lado seu que estava escondido, ou que talvez a pessoa nem identificava que tinha. Então pode ser um processo de reflexão e de expansão de consciência sobre si. Tudo depende, como eu disse, da circunstância e da intensidade do que eu estou vivendo. Às vezes eu vou conseguir fazer esse processo comigo mesmo, às vezes vou precisar de um auxílio profissional diante de uma rigidez do que eu estou vivendo. Cada um vai medir aí suas possibilidades. Mas nessa circunstância, a gente pode entender que a depressão ela é um conjunto, porque ela está me falando de um processo de desligamento em relação a uma perda, junto de um momento em que o meu corpo é desvitalizado e lentificado. Então ela é uma manifestação que integra tanto o meu corpo quanto a minha mente. E talvez esse seja o desafio desse adoecimento. Por vezes o que se apresenta é que talvez o uso de uma medicação vai me ajudar. E ele ajuda com parte dos sintomas. Mas se eu não realizar esse trabalho de maior entendimento sobre a minha perda, talvez eu consiga expandir pouco. Porque o remédio vai me aliviar dessa desvitalização. Mas o remédio não vai conseguir me ajudar a acessar essa perda. Então, por isso a importância de integrar recursos, atendimentos, e aí cada um vai procurar aquilo que lhe fizer mais sentido. Só ter um cuidado, porque talvez como o estado depressivo pode se manifestar em muitas intensidades e maneiras, às vezes a gente se assusta com aquela tristeza e o nosso movimento é de querer que aquilo cesse. E talvez eu possa cessar de algumas maneiras, mas cessar não significa lidar. Então talvez eu fique às voltas com uma série de atividades, um monte de coisa, ainda mais no mundo que a gente vive, em que tem demanda o tempo inteiro, tem coisa para fazer, tem coisa para assistir, para responder. Eu posso ficar às voltas com isso. Mas aquela perda está ali. Aquele buraco está ali. Então, como é equilibrar entre essa necessidade de seguir com a minha vida, mas considerar esse momento de redução do ritmo? Talvez se fôssemos mais sensíveis a essas circunstâncias, não avançaríamos tanto até que a nossa angústia, a nossa tristeza, o nosso estado depressivo esteja nos maltratando tanto. Se o diálogo consigo mesmo fosse estabelecido assim que possível, talvez esse processo não seria tão doloroso.
me chama um pouco a atenção no consultório que muitas pessoas se queixam de sintomas físicos, porque em determinadas circunstâncias o sintoma é físico. Tem momentos em que a taquicardia é tão intensa que não é incomum que as pessoas procurem um hospital para ver se elas estão tendo um ataque cardíaco, alguma coisa assim. E aí o médico diagnostica, diz que não é o caso, e enfim, eles procuram atendimento psicológico. E aí eu tento conversar com essas pessoas sobre se elas identificam uma tristeza, uma falta, quando isso começou e quanto toma-se um tempo até entender isso. Quanto existe uma distância entre o que eu sinto, o que eu vivi, como eu levo um tempo para identificar as minhas tristezas. E cuidar de você, cuidar dessa depressão é olhar para isso de alguma forma. Para eu poder cuidar da perda e gradativamente poder me ligar aos poucos a novas situações e circunstâncias. Eu entendo que, de maneira geral, o que eu gostaria de falar sobre depressão é isso. Não sei se vocês têm perguntas, apontamentos. Eu tenho uma pergunta, mas é de curiosidade. Às vezes, escutamos na mídia a pessoa falar, até a pessoa que é pública falar que eu tenho tudo, mas eu não sei, fiquei depressiva, não sabe, mas eu tenho tudo, não me falta nada. E assim eu fico me questionando. Se ela está falando que tem tudo, ficou depressiva, parece que é um acontecimento que ela não entende. Então isso é bem mais complicado, né? Porque se ela nem entende por que ela ficou triste e ela tinha tudo, isso fica um pouco confuso para mim. É uma curiosidade. Não, mas eu acho que é um ponto muito importante, porque não é incomum que as pessoas falem. Eu estou com depressão e eu não sei por quê, porque minha vida é muito boa, porque eu tenho uma família, porque eu tenho amigos, porque eu tenho um trabalho que eu gosto, e a pessoa fala, eu não entendo por que eu adoeci. E aí, talvez tenha até uma resistência em procurar ajuda, porque já que eu não identifico que a minha vida tem alguma falta, é como se aquilo fosse inadequado da minha parte. Não aceita. É difícil lidar. Mas o seu sintoma, seja ele depressivo ou qualquer que seja ele, tá te contando, tá te comunicando que algo não flui bem. Para chegar nesse nível. Então o seu sintoma ele é uma comunicação com você. A gente pode ficar bravo e falar, poxa, fiquei doente, que problema. Realmente, porque o adoecimento ele gera impedimento, né? Mas assim, o sintoma está te comunicando algo sobre você. Algo no seu funcionamento tem algum desequilíbrio, tem algum desajuste. Por mais que você tenha tudo, aí que entra o momento em que você tem que entender a história de vida da pessoa, para conversar com ela e para ela te explicar o que ela está chamando de tudo. Porque pode ser o tudo que é o esperado dela, mas não necessariamente o que ela gostaria. Temos que entender e destrinchar um pouquinho mais o que é esse tudo, o que é essa referência. Eu acho que esse é um ponto. E um outro ponto que às vezes é delicado é o comparativo. Então, assim, eu conheço alguém que tem a depressão e olho para aquela história de vida e não tem nada a ver com a minha história. E eu falo, mas se a pessoa tem depressão, por que eu tenho?
Exatamente por isso, porque por mais que a depressão, né, possa ter esse estatuto aí de transtorno, de adoecimento, para cada pessoa ela tem uma manifestação. A singularidade de cada pessoa. Para cada pessoa ela se apresenta de uma maneira. Porque assim, por mais que sejamos humanos, vivamos aqui em São Paulo, cada um tem o seu jeitinho de se relacionar com o mundo. O que é importante para você, talvez não tenha tamanho valor para o outro, e a gente tem que lidar com isso. Então o meu adoecimento está me contando que algo não caminha bem comigo. E aí, às vezes a gente fala a palavra, tem uma perda que eu não estou conseguindo processar, é que a palavra perda ela é grande, porque não necessariamente a perda está falando a uma morte de um indivíduo. Você pode falar de perda, tem coisas que são muito importantes. O trabalho pode ser uma perda, um ente querido pode ser uma perda, uma casa pode ser uma perda. É um objeto, mas se eu tinha uma referência afetiva naquela casa, é uma perda. E aí, esse é o cuidado também, de que talvez aquilo não seja uma perda para você, mas pode ser para o outro. Então, cada história é uma, cada um se relaciona com o mundo à sua maneira. Por isso, numa situação de depressão, é preciso entender mais a fundo como aquela pessoa vive. Mas eu penso que tem essa situação de perda, mas tem uma questão que aparece muito, é de por que o diagnóstico de depressão é tão frequente hoje em dia? O que está acontecendo? Como eu falei, a perda vai fazer parte da nossa situação em algum momento de vida. E quando nós somos cobrados o tempo todo a ter que dar conta, a responder bem, tudo o tempo inteiro. Talvez seja uma sobrecarga emocional difícil de sustentar. E Verônica, quando você fala em perda, isso também poderia estar relacionado a uma não aceitação? Pode. Porque muitas vezes, como você falou, algumas pessoas podem não identificar como que ela tenha perdido alguma coisa, mas ela pode não estar aceitando, às vezes, alguma coisa. Pode ser que você esteja brigando, inclusive, né? Porque assim, às vezes eu perdi uma coisa e eu não admito a importância que aquela coisa tinha. Então, às vezes, por isso que o processo de trabalhar, de compreensão sobre o que está me entristecendo é entender o indivíduo. Porque nem sempre eu tenho claro o que é a minha perda. Às vezes eu estou convicto que a minha perda tem aquele formato, tem aquela direção e não necessariamente, né? Talvez tenha uma resistência, uma relutância. Porque mexer na perda vai dizer de uma dor. Ou talvez... Enfim, as resistências podem ser muitas, né? Esse processo de resistência pode intensificar a dor numa situação futura, porque é um tempo maior que eu estou relutando comigo mesmo. Depressão tem cura? Ou é, como você disse, um processo de relação e, consequentemente, de amadurecimento evolutivo da pessoa? Se você está num quadro onde você se sente muito angustiado, muito triste, com dificuldade de fazer suas tarefas cotidianas, se você busca ajuda, entende o que está se passando com você, trabalha, elabora essa perda, este episódio, essa circunstância vai cessar.
Se a gente puder usar o termo cura nesse contexto, neste momento, eu acredito que sim. Mas, e talvez essa situação de perda que te afetou tanto, ela te convoque a um aprendizado e um amadurecimento sobre você, que em situações futuras de perda, você consiga conduzir de uma forma diferente. Então, pode ser sim que tenha um prognóstico e que você não tenha que viver crises futuras de depressão. Eu, inclusive, fico um pouco aflita, assim. Ok, existem casos em que uma pessoa que teve uma manifestação depressiva mais severa pode vir a se repetir, pode sim. Mas às vezes eu fico com receio daquele paciente que fica identificado com o diagnóstico, sabe? Eu sou um depressivo. E aí as situações vêm e ele fica com muito medo de viver aquilo porque eu sou um depressivo. Eu prefiro pensar que eu manifesto a depressão naquele momento. Eu tenho depressão naquele momento, naquele contexto. Não sei se respondi sua pergunta. Esses processos de depressão, eles podem ser transformadores. Eu não estou querendo enaltecer nem falar que o adoecimento é uma bênção, mas dependendo do uso e do recurso que se faz, pode ser transformador, pode te ajudar a acessar campos e aspectos em você mesmo que você desconhecia. E acessar uma força dentro de você, inclusive. Tudo tem tempo, o seu ritmo, mas é possível. Né? Acho tão interessante, potente quando alguém descobre novas forças e novas capacidades em si. É possível. Sim. Eu vejo que todo adoecimento pode trazer, em alguma medida, um aspecto transformador. Tudo depende de como eu vou viver aquilo. Nem sempre deve haver com otimismo, receptividade, sem dúvida. Mas, à medida que eu for processando, talvez esses elementos possam se aproximar e eu conduzir de um jeito diferente comigo.